Fala galera, tudo bem? Então vamos lá. Nessa questão a gente tem o gráfico da derivada de uma função, esse é o gráfico da f', e com essas informações a gente tem que escolher a afirmação falsa. Então vamos olhar aqui e ver o que seria possível inferir com esses resultados. Eu vou fazer aqui um esboço do que pode acontecer aqui com a função f. E vamos lá. Observa que até chegar nesse ponto menos 1, a derivada assume valores positivos. A f' está assumindo valores positivos. Então quer dizer que a reta era crescente até chegar no menos 1. Ela cresce cada vez mais devagar. E aí no menos 1, a gente tem um ponto aqui, que provavelmente é um ponto de máximo local. E aí a gente tem esse trecho aqui de menos 1 até 1, onde a derivada é negativa. Então a gente pode dizer que a função está decaindo, né, aqui. Então a função está decrescendo até o ponto do 1. A partir do ponto do 1, a gente tem um novo trecho aqui inteiro positivo, então a função volta a crescer de algum jeito, mais ou menos devagar, até que por fim, o último trecho, a função a derivada é negativa, então a função volta a cair e cai cada vez mais devagar, mas continua caindo. Então depois tende a cair de maneira constante. Ok. Então é isso. Vamos lá, vamos ver algumas afirmações que a gente pode falar que são verdadeiras por conta disso. A primeira diz que pode acontecer de a função f de x ter exatamente uma solução real. Bem, o verdadeiro, a gente não sabe exatamente o que acontece antes do menos 2, mas suponha que a gente já viesse de valores positivos, não sei exatamente quais, mas enfim, vamos supor que ela não tinha nenhuma raiz antes do menos 1. Nessa parte decrescente, pode ser que ela tenha caído, mas não o suficiente para ter uma raiz. Depois ela sobe, desce de novo. E nessa parte aqui, como ela vai continuar caindo indefinidamente, então o gráfico vai ser decrescente, então haverá uma solução aqui. Então poderia ocorrer sim de f de x ter uma solução. Ok. Então vamos pular a B, vamos discutir aqui as outras. F tem um único ponto de mínimo local que ocorre em x igual a 1. Verdadeiro, pelo que a gente interpreta aqui do gráfico da derivada, dos pontos de crescimento e decrescimento da função, poderia sim ser verdadeiro. A próxima, a equação f duas linhas de x tem pelo menos duas raízes distintas. Bem, como eu já tenho o gráfico da função f', observe que tanto nesse ponto aqui e nesse aqui eu tenho retas horizontais. Seria os pontos onde a f duas linhas dá zero. Então, de fato, eu tenho pelo menos duas. Poderiam ter outros pontos do gráfico, mas, enfim, a gente não tem informações para isso. O outro quer dizer que a função f duas linhas é crescente de 0 a 2. De fato, de 0 até 2, o gráfico está subindo, então as retas tangentes vão ser todas crescentes. Então, de fato, a função é verdadeira. Então, a única afirmação aqui, nesse caso, que é falsa, é a f duas linhas tem um mínimo global, que não necessariamente é verdade. Beleza?